meus traços, tudo bem com vocês? E vamos de volume 3 de Trono de Vidro, dessa vez Trono de Vidro Herdeira de Fogo. Então assim, contém informações dos livros anteriores, então vão acompanhando. Mas esse livro aqui vai ser que nem o anterior, vai ser metade com spoiler, metade sem spoiler. Mas vai estar avisado aqui na barrinha pra vocês, então assim, vocês podem assistir tranquilos. Vamos começar, né? Até agora, vocês têm acompanhado minha vida com o Trono de Vidro e com a Celine, e não tá essas mil maravilhas que me prometeram. Mas vou contar pra vocês as minhas impressões de Herdeira de Fogo e comparar com os demais livros. Eu vim pra cá depois da leitura de Lâmina Assassina, então como é que estavam as expectativas? Altíssimas, lá em cima. Selene acabou de sair da sua viagem, né, que ela foi enviada para umas terras distantes que eram, por coincidência, a mesma terra da sua tia, então assim, onde ela podia aprender magia, e vai confrontar essa tia super poderosa aí quanto às questões das chaves. E aqui vamos de vários nomes complicados, né? Porque se não for esse livro, não é. Então ela vai confrontar a Rainha Maeve com as informações necessárias das chaves de White. E com isso a gente vai ter ela lá. Ela foi enviada para esse reino como campeã para assassinar uma galera, né? Ela tá fazendo essa vistoria quando ela é encontrada por um dos nossos novos personagens que são super interessantes, que é o Roa. Roa que ganhou meu coração. E aí Celine está lá na sua grande fixação antipática com a morte da Neemia, que se me dissessem aqui que a Celine era apaixonada por ela, tipo, paixão, eu super acreditava, porque ela compara a morte da Neemia, e aqui nós já podemos falar porque vocês têm que ter lido Lâmina Assassina antes desse, porque senão vocês vão pegar muito spoiler. Então aqui o que a Celine tá fazendo? Ela tá comparando a morte da Neemia com a morte da Sam. Então ela botou os dois no mesmo patamar, tá? Então assim, complicado. Eu acreditaria muito aqui que ela era apaixonada por ela, muito mais do que uma amiga, muito mais. Morreu, acabou, supera, uma fixação danada. O livro todo é esse chororô dessa morte. Que ainda, voltando aqui pra um ponto importante, eu ainda não sei porque que ela lá no segundo livro, porque que ela não abriu um portal pra falar com Sam, sim abriu um portal pra falar com Neemia, mas enfim. E nesse livro aqui ela vai encontrar o Roa. E o Roa vai chegar nela e ela vai identificar ele como férico, e finalmente nós vamos ter, sim, agora a fantasia férica, física acontecendo com a super força, a super beleza, tudo que os féricos têm e mais um pouco. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, chega lá no castelo, agora com outro ponto de vista. Gente, são muitos pontos de vista. A gente tem os 3 personagens principais que a gente já tinha ponto de vista, e agora a gente vai ter mais pontos. A gente vai ter o ponto de vista da Celine, do Rowan, do Aiden, do Dorian, da meninazinha lá do Dorian, Cole, a Manon. Eu acho que são 7 pontos de vista, se não mais, mas tem no mínimo esses 7 pontos de vista durante o livro, o que acaba deixando o livro confuso e complicado, por isso essa resenha também acaba confusa e complicada. E aí, ao mesmo tempo que isso está acontecendo com a Celine lá, a gente vai ter agora o ponto de vista do Cole, que vai ver, junto com o Dorian, a chegada de um dos grandes generais do exército do pai dele, que é um cara super semelhante a Celine. E ninguém nunca tinha percebido isso. Porque assim, o rei não identificar, ok. Agora o pessoal que era amigo da Celine não ter pensado como eles eram parecidos, chega a ser burrice. Então assim, eles são muito parecidos, e agora tem mais um dos meus amorzinhos, que é o Aedion. O Aedion, ó, amorzinho da minha vida, razão no meu viver. Amo. E aí, o que é que acontece? O Aedion, teoricamente, é um general que está sendo governado pelo rei, e os escambau a 4, mas a gente vai descobrir que tem muito mais coisa por trás disso, que tem muitas coisas acontecendo e que vão ser descobertas. E enquanto isso, a gente tem um POV do Dorian acontecendo, um romancezinho bem retardatário, uma cor bem nada a ver acontecendo. Então aqui a gente já tem que começar a falar com spoiler, porque não dá. E aí o Aedion chega, e eu não sei como que não perceberam como ele era parecido com a Eileen. Não tem como não terem percebido. Eu achei ele maravilhoso. Toda a história dele é incrível, a história dele de ser o melhor amigo, de ser um cuidador, de ser um protetor. Amor da minha vida, razão do meu viver. E todo o esquema dele ter trocado o anel, dele ter percebido isso com antecipação. Enfim, tudo pra mim. E aí, o que é que a gente faz? A gente vai pra história do Dorian, que é uma história que não tem nenhum sentido. A menina apaixonada do nada por 6 anos pro Dorian. Gente, juro, tava um saco a leitura da história do Dorian. Um saco. E olha que eu já tinha dito que eu tinha gostado dele, mas não dava pra aguentar mais esse romance besta, sem fundamento e criado do zero. Só pra acontecer aquilo no final que aconteceu. Então a gente volta pra história da Eileen, que era a história que estava acontecendo mais interessante, principalmente por causa da existência do Rowan. A tia dela, a Maeve, vai fazer o quê? Vai colocar ela pra treinar, pra ela poder entrar na cidade, pra poder descobrir os segredos.
Porque, no fundo, a tia queria descobrir os poderes e o alcance dos poderes. E ela descobriu, né? Mas a gente vai com calma. E aí ela chega lá e diz, tia, é o seguinte, eu quero saber os segredos. Aí a tia diz, trabalhe, escrava. E o Ron vai lá ajudar ela. E a primeira coisa que o Ron faz na minha vida, eu amo esse homem, é dar um soco na cara da Celine e situar ela. E dizer, Aileen, seja Aileen. Esse homem é tudo pra mim, tudo na minha carreira. E do nada, jogaram uma personagem nova pra gente, jogaram a Mona do nada, ela caiu de paraquedas. E toda a história durante esse livro aqui foi paraquedas dela, toda essa história. Uma história bem sem sentido, mas assim, parecia um conto no meio do livro, né? Pra gente não tinha muita ligação. Com certeza, eu sei que isso vai ser explicado ao longo dos próximos livros, mas nesse livro aqui não tem nenhuma ligação com a história. Eu só queria citar bem aqui quando o Rowan chama ela de criança mimada, dizendo que ela não tem controle e nenhuma disciplina. Esse cara foi tudo na minha carreira, tudo. E eu também queria colocar outros pontos aqui interessantes. O qual é o fofoqueiro, um fofoqueiro. Porque a Celine tá lá guardando seu segredo há 10 anos e ele simplesmente chega e conta o segredo dela pro primo dela, tá? E não consegue pensar de tipo, nossa, ela guardou esse segredo durante tanto tempo, será se ela quer saber, será se eu deveria contar? Não, ele simplesmente chega e conta o segredo. Um fofoqueiro, um maior espírito de Maria Fifi. PS, voltei aqui pra dizer que eu amo quando o Rowan segura a língua dela com um dedo e morde ela até sangrar. Esse cara é tudo. Eu fiquei preocupada durante toda a leitura, porque eu não acreditei muito no romance Rowan e Aileen não, viu? Eu vou confessar pra vocês que eu ainda nem estou aceitando bem esse conceito de romance, porque quando a gente descobre que eles são aquele negócio de caranã, que já era óbvio, na hora que ele começou a falar, isso é raro entre as pessoas, não sei o que, já era óbvio que eles eram compatíveis à distribuição de poderes e toda aquela frescura. Mas eu ainda não tô aceitando muito esse romance assim, tipo, como romance, né? Mas eu já tô levando esse livro como fantasia, então eu não tô fazendo essa cobrança pra autora. Quando chegou em 80% do livro, a gente acreditou que a história ia pegar mega fogo e super ia acontecer as coisas. Confesso que a essa altura eu já tava querendo muito que a história acabasse também, mas pegou fogo. Só que a história, na minha cabeça, ficou muito parecida com a história de Crescent City, que veio depois, né? Mas assim, eu achei muito parecida. Mas acontece. Fazer o quê? Mesma autora. E aí, depois dessa grande guerra e batalha que tem, que é interessante sim, ainda acontece muita coisa interessante, na verdade. Só que a essa altura a gente já estava cansado do livro e cansada da história. Eu estava cansada do livro e cansada da história, só queria que ele acabasse logo. Eu, de longe, acho que esse daqui foi um dos livros que mais enrolou. Mas não é que ele tenha enrolado, sabe? É só porque tinha muita coisa acontecendo. Eram 7 povos diferentes. Não tinha concentração que aguentasse. Eles podiam ter tirado, tipo, bota a mão num conto. Tira essa história do Dorian, tipo, faz a evolução dele de outra forma. Esse daqui não foi um livro que eu gostei muito, não. Talvez eu tenha gostado mais desse, com certeza, do que do primeiro. Eu não sei. Confusa com a questão de notificação desses livros, mas eu sei que eu gostei muito mais do 2 e de Lâmina Assassina do que desse daqui, do primeiro. Mas me disseram que o próximo é o canal, é o livro, é o que vai acontecer as coisas. Eu acho que eu gosto desse daqui mais do que o primeiro, porque a gente tem muito mais da cura férica, a gente tem conhecimento de novos personagens que são ótimos, que é o Rowan e o Aidion, que eu amo todos dois, eu amei a inserção de todos dois. E a da Manon também, viu? E por mim, podiam eliminar os 3 primeiros e deixar só eles 3, que eu vou ficar muito grata. Devo deixar claro que a Aileen também virou muito patroa depois dessa guerra dos 80%. Aí ela começou a mostrar que ela veio a fazer alguma coisa e eu achei isso muito interessante. Então, assim, não falei só mal dela, tá? O livro demorou bastante pra ter ação, talvez tenha sido esse o problema. E as ações estavam bem concentradas na história da Aileen, que foram boas até as ações. Os ensaios de luta, os aprendizados dela também foram muito interessantes. Achei que poderiam ter desenvolvido a magia do Dorian de uma forma muito melhor. Cal podia ter morrido já, mas enfim, é o que tá tendo, né? Pra mim ele começou chato e foi melhorando. Aconteceu basicamente isso. Vocês já leram Herdeira de Fogo? E se você ficou até aqui, coloca a hashtag TOC, eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Não esqueçam de ver os próximos vídeos. Tem muita coisa por aqui. Beijinhos e até a próxima.